Y hablábamos hace un rato del Foro Movimientos Sociales y Territorios para la Vida. Antes de ir a Manizales en Colombia, estaremos en Fortaleza, en Brasil. En ese lugar se va a estar realizando este foro y le vamos a dar la bienvenida a nuestra próxima entrevistada del día de hoy, a Mónica Díaz Martins, es ex integrante también del comité directivo de Claxo el último comité directivo de Claxo, profesora y coordinadora del programa de posgraduación en Sociología de la Universidad Estatal de Ceará y editora de la revista académica Tensaoes Mundiais, que seguramente lo he dicho muy mal. Le prometo a Mónica que aprenderé algo del idioma para la próxima vez, pero le damos la bienvenida. Mónica, ¿cómo estás tú? Bienvenida al InfoClaxo. Olá, eu estou muito bem e agora melhor com você, Gustavo, no InfoClaxo, morrendo de saudade dos nossos encontros e admirando o belíssimo painel que você tem atrás, né? Uma belíssima pintura, um belíssimo painel que faz a gente ficar cada dia mais contente com os nossos artistas Sí, claro. latino-americanos e caribenhos. Claro que sí, Mónica. Digámosle a la gente que esto que hay aquí atrás es la imagen de uno de los murales que hay en Claxo, aquí en Buenos Aires, Argentina, que fue realizado por un grupo de muralistas, que es bellísimo, bellísimo, y que sin lugar a dudas es muy claramente identificatorio también de las diversidades. Cada pedacito de este mural, de este panel que está aquí atrás, fue realizado con un pedacito de cerámica. Por lo tanto, es un trabajo increíblemente bello lo que tenemos aquí atrás. Mónica, 29 y 30 de junio, Fortaleza, Brasil, un foro para pensar, hablar, reflexionar y avanzar sobre movimientos sociales y territorios para la vida. ¿Cuáles son las expectativas y cuál es la importancia de hablar de movimientos sociales en este Brasil, después de todo lo que pasó en los años anteriores, Mónica? Olha, é muito importante, não é, que esse encontro com um tema urgente e que faz nós termos esperança, né, de que a América Latina e o Caribe possam servir de exemplo para todos os continentes do que é possível construir a partir da luta dos trabalhadores, das trabalhadoras, indígenas, negros, né, movimentos sociais, os mais diferentes, dos intelectuais e acadêmicos comprometidos e também dos gestores de políticas públicas, né, porque nós temos que estabelecer esse diálogo, né, e esse Movimentos Sociais e Territórios para a Vida faz parte exatamente desse diálogo maior que queremos manter com toda a sociedade. Qual é a alegria que nós, do Ceará, né, Lia, que hoje está no comitê diretor de Claxo, mas nós do Ceará sentimos uma enorme alegria de receber, né, todos vocês aqui, dia 29 e 30 de junho, 29 e 30 de junho, porque o Ceará e o Nordeste, de um modo geral, é dentro desse espaço chamado Brasil, dessa nação chamada Brasil, tão desigual, né, em termos raciais, étnicos, sociais e regionais, nós somos a região desprezada. No imaginário nacional, nós somos pobres, analfabetos, né? Somos fanáticos, né? Tudo aquilo que dentro, né, do imaginário da nação, de um coletivo nacional, você pode atribuir de ruim, de mal, para uma região, o Nordeste vem sendo assim chamado. Porque o Nordeste é rebelde, o Nordeste é resistente, né? Aqui mesmo durante os 4 anos desse governo de extrema-direita, né, que usurpou nossos direitos, que assassinou, né, nossos conterrâneos, mesmo nesses 4 anos, nós nos organizamos no Nordeste, constituímos um consórcio,
não é, de governadores nordestinos, né? Continuamos, não é, a discutir problemas de saúde, educação, problemas de agricultura, ecologia, dentro da perspectiva dos movimentos sociais e da maioria da população do povo brasileiro. Nós não compactuamos, nós fechamos fileiras, né? Nós desenvolvemos uma verdadeira guerra com relação ao governo e desobedecemos, né? Fomos desobedientes ao extremo. Compramos vacina, vacinamos a população, né? Entramos em contato com médicos em Cuba, fizemos tudo aquilo que não poderia ser feito, nós fizemos e demos a vitória a Lula, né? Que ganhou por muito pouco. Então, nós somos, do ponto de vista do Conselho Nacional de Pesquisa Científica, por exemplo, nós recebemos pouquíssimas verbas para desenvolvimento científico e pesquisa acadêmica, né? Enquanto o Sul, né, a região Sudeste, né, recebe muito recurso e verbas para fazer convênios de cooperação internacional e pesquisas, o Nordeste recebe migalhas, né? E isso não é de hoje, isso é uma coisa, ela só mudou, né, nos governos do PT. Essa situação se alterou, foram criadas novas universidades, né? No interior do Nordeste, hoje em dia, você anda, dá gosto você ver os jovens todos indo para a escola, para a universidade. Nós temos aqui a Unilab, né? Temos na Foz do Iguaçu a Unila, que é para a América Latina toda, e aqui nós temos a Unilab, onde nós recebemos estudantes africanos de Moçambique, Wow. Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde. Mónica, tú hablabas del Nordeste como un espacio de resistencia, inclusive, como tú decías, todos los datos marcan que el triunfo de Lula pudo ser gracias a ese Nordeste que apoyó en la elección a Lula da Silva, en la elección en contra de Bolsonaro. ¿Qué hay en el Nordeste? ¿Por qué se transformó en un espacio de resistência? Vou tentar ser breve, porque eu teria que voltar atrás a quase 400 anos de história. Nós fomos o primeiro experimento, não é, de uma colonização transnacional. A cana-de-açúcar, a semente vinha da Índia, a mão de obra vinha do continente africano, né? O dinheiro vinha da Holanda, os técnicos vinham de Portugal. Então, nós fomos um experimento, né, colonial transnacional já em 1530, 1540. Né? Foram nas terras nordestinas, na região da Zona da Mata, onde se plantaram os grandes engenhos que abasteceram de açúcar todo mundo. Né? Abasteceram todo mundo, é mentira, mas abasteceram a Europa de açúcar, que era considerado um produto indispensável. Então, foi aqui também que onde se firmaram, né, as fundações, onde se colocaram as fundações de uma exploração capitalista de mão de obra escravizada trazida da África, que nasceu a primeira revolta, a revolta dos quilombos dos Palmares, né, na Serra, na região de grande plantação de cana-de-açúcar, onde durante mais de 10, 12 anos, né, os negros africanos escravizados fugiam e construíram um grande quilombo chamado Quilombo dos Palmares. Essa resistência se somou à resistência dos povos originários, que foram caçados como animais em toda a região Nordeste, né, para poder desocupar as terras para plantar, para criar gado, porque o engenho de açúcar só funcionava se houvesse gado para moer a cana. Não era só a força braçal, era a força também dos animais. E a carne era necessária para a alimentação das pessoas que moravam nessa região. Então, veja,
foi exatamente essa combinação, né, de exploração do genocídio indígena, que nós chamamos aqui a Guerra dos Bárbaros, né, onde foram dizimadas as populações indígenas nativas, originárias. Vocês vão conhecer, os que vierem fazer uma visita no dia 1º de julho, na aldeia Genipapo Canindé, fica atrás da minha casa. Eu moro num povoado de pescadores e atrás da minha casa é a aldeia indígena, onde a primeira cacique mulher do Brasil foi eleita. E hoje a filha dela, a neta dela, continua sendo cacique. Então, foi essa combinação de resistência dos povos nativos e dos escravizados africanos, ela gerou, né, uma espécie de uma cultura, de um imaginário de que o Nordeste era uma terra de brutos, uma terra, né, de pessoas desculpe, de revoltosos. Durante muitos e muitos anos, as várias lutas que houveram permaneceram. Então, o Nordeste, dentro da perspectiva de uma nação brasileira no século XIX, ele foi humilhado, né? Ele deixou de ser a terra rica que fornecia gado, algodão, cana-de-açúcar para todo o Brasil e foi substituído por São Paulo, né, pela indústria, e o Nordeste foi abandonado. E aí, por isso, né, é como se houvesse uma moeda de duas faces, a opressão e a resistência. Quanto mais nos oprimem, mais nós resistimos. Mónica, tú nos hablaste, hablamos de algo de movimientos sociales en relación al evento, hablamos de ese nordeste y de la fuerza de la resistencia. ¿Cómo está Brasil al día de hoy? Han tenido un comienzo de año muy complicado, entendiendo que ganar la presidencia no implica obtener el poder, porque los sectores concentrados de poder a veces quedan en otros lugares, y eso hace algo difícil a algunos gobiernos en nuestra América. ¿Cómo está hoy Brasil? Oh, Gustavo, é uma pergunta muito difícil de responder, porque ela tem, né, várias perspectivas, né? Há parte dos movimentos sociais que acreditam que a gente está tendo um espaço muito maior de organização nesse governo. E estão muito próximos, né, conseguiram secretarias, como a Secretaria e o Ministério dos Povos Indígenas, né, há uma série de pontos positivos e avanços onde os movimentos sociais conquistaram, né, uma posição dentro do Estado. Né? O Estado ele tem uma estrutura, o governo Lula, né, conseguiu uma reformulação, né, dessas instâncias burocráticas. Foi duríssimo, quase que não é aprovada a reforma ministerial no Congresso, né? Mas os movimentos sociais, uma parte dos movimentos sociais estão, vamos dizer assim, acreditando, trabalhando no sentido de entrar no governo e, dentro do governo Lula, construírem novos espaços de diálogo, de participação. Há uma parte dos movimentos. A outra parte dos movimentos, porque não tem unanimidade aqui, há uma outra parte do movimento que está muito preocupado, não é, com as perspectivas de mineração, com o problema do petróleo na foz do Amazonas. Está achando que esses 6 primeiros meses, né, não houve avanços na reforma agrária, não houve desapropriação de terra. Né? Então, há uma dúvida, há uma inquietação, eu diria, de uma parte dos movimentos sociais, mais os coletivos, né? Os movimentos sociais que estão menos organicamente ligados aos partidos políticos. Né? Os movimentos sociais mais independentes, que são os coletivos sociais,
né, que surgem espontaneamente, né, no meio da juventude, no meio, né, de uma. Eles estão muito preocupados, porque há alguns indícios de que, né, haveria uma certa flexibilização. O discurso do Lula em relação, por exemplo, ao agronegócio, ou em relação ao petróleo lá no Amapá, na bacia da Amazônia, ou a mineração aqui no Ceará. Então, há uma certa preocupação da outra parte dos movimentos sociais, né? Então, a gente está caminhando, né? Não tem, eu posso lhes assegurar, Gustavo e colegas que estão nos ouvindo aqui, que nós não estamos parados, não estamos calados, né? E não estamos dormindo. Nós estamos em movimento. Agora, nem sempre o movimento é numa direção só, né? Há movimento para cá, para lá, para cima, para baixo, mas a gente vai se entendendo nos momentos mais graves, né? A gente busca a unidade, mas Tal cual. há diferenças. En ese sentido, entendiendo que los movimientos sociales también tienen sus propias dinámicas, sus propias energías, y son luchas que son mucho más largas que en el marco de un gobierno, que dos gobiernos, digo, son luchas de trascendencia, en muchos casos inclusive ancestrales, ¿no? Porque tú comentabas estos movimientos desde el año 1500, liderando protestas, revoluciones alternativas a la lógica que viene a saquear territorios. Y entiendo, Mónica, que mucho de esto va a ser lo que se pueda hablar dentro de este Foro Internacional Movimientos Sociales y Territorios para la Vida, ¿no? Com certeza, Gustavo, porque essa perspectiva de longo prazo, não é que nós buscamos nesse fórum, né, internacional, movimentos sociais e territórios para a vida. Não é? Nós não buscamos pequenas conquistas, não buscamos benefícios imediatos, não é? Não estamos atrás de uma casa para morar ou um salário melhor. Nós estamos pensando em processos estruturais de longa duração, de transformações radicais na sociedade brasileira, né? Então, a forma como foi concebida esse Fórum Internacional, com a escola de pós-graduação, que vão ter 10 oficinas diferentes, já tem mais de 300 pessoas inscritas, né, nas escolas de pós-graduação. Ao lado das escolas de pós-graduação, que tem 10 oficinas muito interessantes e diversificadas, né, nós vamos também ter 4 mesas de diálogo na parte da tarde, com a presença de intelectuais, lideranças, gestores, né, pessoas que vêm se dedicando aos mais diferentes temas. Eu vou coordenar uma delas, que é a de conflitos agrários e ambientais, os desafios da defesa do território para o bem viver, né, onde vão ter 6 colegas, né, representando vários setores indígenas, ambientalistas, movimento anti-mineração. Então, eu acho que vai ser um momento muito importante dentro, né, da nossa vivência aqui no Ceará, no Brasil e na América Latina. Né? Esse Fórum Internacional ele está criando uma expectativa positiva, né, de um evento que vai dinamizar exatamente esse processo tão diversificado, né, onde cada dia você vê surgir novas ideias. Olha, eu nunca tinha pensado, até 4 meses atrás, que eu iria participar do movimento anti-mineração, que eu ia lutar contra a mineração, contra o urânio, contra a energia atômica. Mas eu descobri que tem uma articulação antinuclear que existe no Ceará há 5 anos, e eu não sabia. Então, eu acho que é isso que faz essa alegria e essa riqueza, não é? É essa descoberta de que novas coisas estão surgindo a cada momento. Eu posso lhe garantir, não estamos parados, estamos caminhando.
Mónica, será un placer. Vamos a estar ahí con un programa especial también del Infoclaxo. Si no me equivoco, el miércoles 28 de junio estaremos ahí con un programa especial. Obviamente, ese sábado 1 de julio estaremos de visita cerca de tu casa, entonces. Así que te iremos a É, visitar, ¿eh? sim. Depois nós vamos para a praia, tomar banho de Exactamente. mar. Genial, compramos eso, ¿eh? Estamos de É acuerdo, en isso. esto estamos de acuerdo. Mónica, un placer enorme volver a verte, volver a tenerte aquí en el Infoclaxo y sobre todo la alegría de saber que dentro de muy pocos días estaremos en Fortaleza con todo este dinamismo que nos contabas, muy potente de ese nordeste que lucha, nordeste parado, nordeste de pie. Así que ahí estaremos en pocos días. Gracias, Mónica, ¿eh? Muito obrigado, Gustavo, e uma ótima semana para vocês. Um beijo e até já.